dos professores, dos alunos, a coordenação da instituição. Bom dia de forma geral. Antes de começar, eu gostaria de apresentar os membros da banca. Então, nós temos aqui como parte da casa a professora Priscila Balbina de Oliveira, que é mestre em administração pela Universidade de São Caetano do Sul, docente da FATEC de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos, supervisora do curso de gestão pública da Univesp. Nós temos também o professor Adolfo Inácio Calderon, docente do programa de pós-graduação em educação da PUC de Campinas, doutor e mestre em ciências sociais pela PUC de São Paulo e bolsista produtividade em pesquisa 2 pelo CNPq. E o professor Dr. Carlos Alberto Lunelli, que é advogado, docente do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e tem doutorado e mestrado em Direito Público pela Unicinos. Obrigado pela presença de todos, principalmente dos professores convidados. Eu vou iniciar a mesa com um pequeno texto e, a partir daí, a gente começa a apresentação dos professores. A sociedade que está em rápida mudança busca um sujeito crítico, que tenha empatia, que coopere com outras pessoas e pense de forma global, para que a transforme. A escola tem a função de auxiliar o educando a se apropriar da cultura produzida ao longo da história e desenvolver habilidades para atuar na sociedade. A educação superior permite expandir a capacidade que o homem tem de abstrair, criar, relacionar, comparar, características muito importantes para a resolução de problemas. A sociedade possui vários problemas a resolver que envolvem capacidades que a educação ajuda a formar. Nesse sentido, o relacionamento da educação com a sociedade propicia a criação de oportunidades para ambas, promovendo o desenvolvimento socioeconômico tão importante para o crescimento do país. Com essa minha fala inicial de abertura, eu abro agora aqui o espaço para os professores convidados. Podemos começar com o professor Adolfo Inácio Calderon. Professor? Sim, perfeito. Professor Marco Aurélio, muito obrigado. Né, prazer conhecê-lo, um imenso prazer estar com vocês hoje. Né, professora Priscila, todos os professores membros da mesa. Eu estou muito contente de estar com vocês aqui hoje. Né, agradeço muito o convite da comissão, realizado pela comissão organizadora, a quem parabenizo pelo evento que estão organizando. E fiquei muito, mas muito contente de rever virtualmente. Uma pena que talvez depois, ainda hoje, conseguimos conversar com o professor Francisco Tavares, com quem nós somos amigos de longa caminhada, trabalhamos juntos durante muito tempo. Lembro com muito carinho o tempo que trabalhamos a década passada na Universidade de Mogi das Cruzes. Né, em 2000, no começo da década passada, 2000, 2004. Bom, eu tenho exatamente 20 minutos para falar, de acordo com como foi combinado pelo professor Dr. Wilton Garcia. São 8 horas e 40 minutos, né, eu deveria estar concluindo minha apresentação até às 9 horas em ponto da manhã. Então, é bastante tempo, né, e vamos tentar maximizá-lo para ver se consigo passar a mensagem que eu tinha preparado para todos vocês. Bom, o tópico que eu queria abordar é um tópico que está estritamente vinculado com a essência, a razão de ser das instituições de educação superior, a responsabilidade social universitária. A responsabilidade social universitária é um tema
que ganhou atualidade na agenda das políticas públicas, basicamente no início da década de 2000. Início da década de 2000. Né? É um tema que hoje nós podemos dizer que já está introduzido nas discussões da gestão universitária, da vida acadêmica, Hoje nós podemos dizer que é um conceito que cada vez mais está ganhando espaço e está sendo introjetado na vida universitária. Mas, considerando a heterogeneidade da plateia que está aqui presente, nós temos que considerar que o conceito de responsabilidade social não é um conceito fácil. Temos múltiplas dimensões a partir da qual nós podemos falar a respeito da responsabilidade social. Para o aluno, teria um sentido a responsabilidade social da minha universidade, da instituição no qual eu estou. Para o professor, para os diversos parceiros da instituição, tem um sentido. E para a própria organização da universidade também. Ou seja, ainda é um conceito altamente polissêmico. É um conceito que não diz, que não faz parte da tradição da universidade enquanto uma instituição transsecular. Quando eu quero falar, hoje estou falando de universidade, né, eu vou falar não somente pelas universidades estrito sensu, estou falando de todas as instituições de ensino superior. De todas as instituições de ensino superior e todas as instituições que de uma outra forma, né, estão vocacionadas, né, com a arte de ensinar, né, com a arte de ensinar, com a arte da formação profissional. Então, a responsabilidade social é inerente a todas as instituições de educação superior. Entretanto, é um conceito que ainda não é fácil de digerir, por vários motivos. Primeiro deles, porque faz parte da nossa tradição falar sobre compromisso social das instituições de educação. As instituições educacionais, seu compromisso social, ou seja, né, qual é seu papel na sociedade e, principalmente, como que a instituição se posiciona diante das múltiplas demandas que vem à instituição educacional. Se você repara, todo dia sempre estão tocando as portas, as pressões são muitas que chegam à instituição. Pois bem, e o que seria esta responsabilidade social? Né? O que seria essa responsabilidade social? Repara, analisa, né, os estudos, as teses que foram produzidas, né, dissertações que foram produzidas no país sobre a responsabilidade social da educação, responsabilidade social da educação superior, nós vamos verificar duas coisas. Primeiro, a grande maioria das produções teóricas são realizadas em programas de pós-graduação de universidades privadas. Né? As universidades públicas, né, é um tema que não tem atraído a atenção dos pesquisadores das universidades públicas. Isso daí é fato. Né? E segundo, né, que as áreas de conhecimento que têm produzido maior quantidade de estudos sobre isso são as áreas de administração de empresas, administração das organizações e educação. Teoricamente, você diria, poxa vida, a responsabilidade social deve ser um tema da área de educação, os pesquisadores da área de educação estão abordando isso. Não, a área predominante é a área de administração de empresas. Eles estão discutindo, né, fazendo teses, dissertações, preocupados para entender, né, a responsabilidade social, como operacionalizar a responsabilidade social, né, como fazer para que as universidades consigam, os cursos, os diversos cursos de graduação, de pós-graduação, né, as diversas políticas universitárias, né, acenem e consigam atingir, né, este objetivo da responsabilidade social. A partir desse dado que estou te passando, nós podemos compor um mosaico. Né? A responsabilidade social, né, é um tema, né, que tem atraído muitos pesquisadores da área da administração e em segundo plano, em segundo grau de envolvimento, aos programas de pós-graduação em educação, né, principalmente e são realizados prioritariamente no âmbito das universidades privadas, né, isso daí tem um sentido. Qual é?
a origem, a forma como foi introduzido este conceito no início da década passada, né, já não é mais passada, né, é o início da década de 2010, né, foi um tanto polêmica. Por quê? Porque não faz parte da nossa tradição universitária transsecular falar de responsabilidade social. Não falamos de função social, compromisso social. E com isto, né, o que nós temos? Né, que aparentemente, ou poderíamos dizer que foi de fato, foi um conceito importado, né, do mundo empresarial, né, do âmbito da governança corporativa. Lembra, no início da década de 2010, nós tínhamos o Instituto Ethos, de responsabilidade social, que se preocupava com a responsabilidade social das empresas, né? Criando-se indicadores quantitativos para mensurar e avaliar a responsabilidade social. Ou seja, quando você falava de responsabilidade social, estava vinculado com o setor empresarial. E foi na década de 2000, 2004, com os sinais que, quando se criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, se introduz este conceito de responsabilidade social. Um conceito que, ao chegar, já chegou com muita resistência. Muita resistência porque a área de educação, ou a comunidade acadêmica, é bastante reacionária ainda, em muitos sentidos, com a importação de conceitos que não são próprios. E o conceito de responsabilidade social era visto dessa forma. Entretanto, virou lei. E se você vê esta preocupação, né, de uma outra forma, acaba ganhando uma escala global. Né? Grandes documentos, né, norteadores das políticas transnacionais de educação superior, né, falam de responsabilidade social. A Unesco, né, fala da responsabilidade social. Né? As grandes cartas, os documentos, né, que orientam a educação transnacional estão incorporando o conceito de responsabilidade social. E a União Europeia, dentro dos documentos que norteiam as instituições de educação superior, né, dentro dessa visão supranacional, também fala de responsabilidade social. E na América Latina nós temos praticamente, né, somente 2 países, Peru e Brasil, que têm nas suas legislações a exigência da responsabilidade social. Como vocês podem ver, né, a responsabilidade social, né, acabou ganhando concretude na medida em que assumiu um caráter normativo, né, de obrigatoriedade da obrigatoriedade por parte das instituições de educação superior. E uma coisa interessante é o seguinte, que se por um lado, né, ao introduzir o conceito de responsabilidade social, acabou se criando um atrito muito grande com um conceito e com uma atividade universitária, né, tradicional, pelo menos na América Latina, que é a extensão universitária. A extensão universitária, principalmente na nossa acepção, nosso entendimento, que historicamente nós entendemos a extensão universitária, né, como essa mão dupla entre universidade e sociedade. Entretanto, né, a característica principal é a abertura da universidade para a sociedade, entendida principalmente como demandas sociais. Como demandas sociais. Ou seja, né, a responsabilidade social veio, né, a criar-se atritos com este conceito de extensão universitária. Bom, e agora? É responsabilidade social? Muitas instituições criaram diretorias de extensão e responsabilidade social. Outras criaram diretorias de responsabilidade social. Tem universidades em América Latina que criaram suas vice-reitorias de responsabilidade social. Pois bem, dentro deste emaranhado teórico, o que nós temos é princípios normativos que as universidades devem cumprir, a chamada responsabilidade social, né? E, por outro lado, nós temos, junto com os princípios normativos, né, nós temos uma dimensão filosófica que diz respeito ao próprio ethos universitário. Por quê?
Porque se nós entendemos a responsabilidade social como essa atitude permanente, esse espírito que deve permear a instituição como um todo, de uma vocação aberta, né, para poder termos universidades insertadas em suas realidades e que façam sentido, né, inseridas em suas realidades e que façam sentido, né, as regiões das quais elas fazem parte, ou seja, uma universidade de portas abertas, uma universidade que coloque seu conhecimento, sua expertise, né, e que faça sentido em termos de relevância a seu entorno territorial. Não podemos dizer que isso daí, como já está em algum texto que eu escrevi, né, essa discussão faz parte do DNA da instituição, das instituições universitárias, das instituições educacionais. Não há, não é uma norma, uma lei que vai fazer, né, que uma instituição cumpra sua responsabilidade social. Primeiro, é uma questão de vocação, né, uma questão de razão de ser. Uma questão de razão de ser, que ganha, né, elementos coercitivos na medida em que são colocadas como normas que devem ser atingidas. Entretanto, o que entendemos por responsabilidade social, o que seria a responsabilidade social, ainda é um nó muito grande. Eu estou falando aqui enquanto uma universidade aberta, flexível, né, relevante, né, e totalmente inserida no meio, né, no seu entorno territorial. Para mim, responsabilidade social eu entendo dentro dessa perspectiva. Um espírito que deve permear as múltiplas atividades da universidade, ensino, pesquisa, extensão e principalmente a sua gestão como um todo. Porque não dá para falar de ensino, pesquisa e extensão se a gente não considera a gestão e as políticas de governança. Ou seja, são 4 elementos fundamentais. Ou seja, entretanto, o que nós vemos aqui é que há múltiplas demandas, né? E dentro dessas múltiplas demandas, ainda não temos um conceito claro. Não adianta o governo dizer, eu vou avaliar a responsabilidade social, se eu não tenho se eu não tenho um conceito claro, um conceito que até agora, digamos assim, desde que a política foi criada em 2004 e começamos a ser avaliados, não tem um parágrafo no qual o governo não tenha dito responsabilidade social é isto. O que diz responsabilidade social tem a ver com a contribuição da universidade à memória cultural, ao desenvolvimento ambiental, à questão da sustentabilidade, ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, contribuição, mas ele não me disse o que é responsabilidade social. Princípio básico na avaliação educacional, né? Para eu avaliar, eu tenho que entender, saber aquilo que estou avaliando. Se eu não tenho um conceito, simplesmente, né, não vou conseguir avançar. Nós conseguimos avançar um pouco com um glossário que o governo lançou em 2012, 2013, tentando, depois de muito tempo, praticamente 10 anos, tentar dizer o que se entenderia por responsabilidade social. Mas o que nós podíamos dizer que estas discussões sobre responsabilidade social, né, tem um lado muito positivo no campo normativo. Qual é o lado positivo? Que se de acordo com a legislação brasileira, somente é obrigada a fazer extensão universitária às universidades, porque as outras instituições de educação superior não são obrigadas, centros universitários, faculdades, né, instituições de educação superior diversas que podemos incluir dentro desse grupo, né, não são obrigadas, somente as universidades. Né? Ou seja, uma faculdade, né? Eu não sou obrigado a fazer extensão universitária, ou seja, eu não sou obrigado a ter projetos, programas vocacionados a estabelecer essa mão dupla, escola e sociedade, eu não sou obrigado a criar essas estruturas que possibilitem o atendimento ou o diálogo com as demandas sociais que chegam. Né? Por quê? Porque a lei diz somente universidade. Entretanto, poderíamos dizer que o conceito de responsabilidade social, o grande mérito está em que
todas as instituições de educação superior, independente do porte, independente do status, enquadramento administrativo, todas, absolutamente todas, são obrigadas, né, a assumir a sua responsabilidade social. Ou seja, se antes uma faculdade pequena dizia, não, eu não sou obrigada, a lei me diz bem claro, extensão universitária é somente com universidades, hoje, as faculdades, todas as instituições são obrigadas a exercer e cumprir sua responsabilidade social. Poderíamos dizer que isso daí é uma grande contribuição no âmbito normativo, né? Todas as instituições do Brasil devem ser universidades socialmente responsáveis, inseridas, de portas abertas, com estrutura de gestão que consiga possibilitar, né, que valores socialmente considerados, universalmente considerados no campo da dignidade e dos direitos humanos, permeiem toda a estrutura da universidade. Ou seja, os grandes princípios, os grandes valores universais, né, em termos de dignidade humana, né, são os elementos que devem nortear, né, a existência das próprias instituições. Ou seja, né, a formação universitária, que é o carro-chefe, a atividade principal de todas da grande maioria das instituições, não deve perder em vista, né, que a formação de nossos alunos, a formação de nossos alunos não deve se limitar somente a uma formação técnica. Essa ideia de uma formação técnica, essa ideia de que é uma ideia um tanto limitada, um tanto ultrapassada, os 4 pilares da educação, né, principalmente aqueles que acenam para aprender a viver juntos, podem ser vistos como um componente de preparação aos novos tempos, né, às novas demandas do mercado em termos laborais. Entretanto, aprender a viver juntos, né, de respeito, né, a condições, né, de inclusão, de respeito à diversidade cultural, né, de aprender a dialogar, de aprender de ter em si os princípios democráticos como um elemento chave, né, do convívio em sociedade, do convívio em sala de aula. Né? A universidade, né, não pode se furtar, né, e tem que ser coerente, né, dentro destes princípios. Não adianta ter esse princípio somente no PDI, na missão institucional, ou ficar bonito no projeto pedagógico da escola, das faculdades, dos cursos. Eles devem ganhar concretude. Responsabilidade social significa, né, uma das múltiplas abordagens, e um dos artigos que eu trabalho isso, a ideia de valores. Ou seja, não adianta falar, né, uma coisa enquanto os professores praticam outra coisa. Né? Não adianta falar de respeito à diversidade e multiculturalidade enquanto os próprios professores, né, acabam assumindo práticas que contradizem com o espírito que deveria nortear, ou que teoricamente está norteando um PDI ou um projeto político-pedagógico de um curso. Né? Essa coerência é importante. Né? O que a Apple chama o currículo oculto. Né? Eu falo uma coisa, eu digo uma coisa, mas eu faço outra coisa. E temos que ser coerentes, o aluno não é bobo. Né? Nós temos aqui, cestinha de diversas cores para reciclagem. Perfeito. Agora vem no momento, está bonito, quem vai ver o campo fica lindo, mas no momento de recolher o lixo, né, simplesmente se catam todas as cestas de diversas cores e vai tudo numa mesma cesta. Ou seja, para que raios estou fazendo isso? Né? A coerência, a meu modo de ver, em termos de valores, é fundamental. Né? Essa separação dicotômica que ainda nós víamos com escolas sem partido, dizendo, poxa vida, que a universidade, ou que nas escolas, é referente à escola básica, né? Mas se aplica na universidade também, né? Porque muitos weberianos, dentro dos quais eu me incluo, né, tentam fazer essa distinção entre um ensino específico, técnico, e uma questão da política na universidade. Eu acredito que que política faz parte e permeia, né, a vida em sociedade, a vida em universidade. Né? Mas quando nós falamos, né, de valores universais, né, e ser coerentes com isso,
Significa, estou falando multiculturalidade, gênero, estou falando diversidade cultural, e enfim, né? Quando nós falamos em isso, nós falamos, estamos fazendo política. E discutir política, né, sem dúvida alguma, né, faz parte, está incluído, no momento que eu coloco isso, né, nos projetos políticos pedagógicos, né, implica em que aceitar valores, defender valores e tornar a instituição como um espaço de defesa de valores. E eu acredito que aí está o grande desafio, no nosso desafio da responsabilidade social na formação de nossos alunos. Gente, 9 horas em ponto, essa mensagem que eu preparei para vocês, que eu trouxe para vocês, considerando o público bastante diverso que nós temos hoje, nós temos colegas que são colegas que têm um domínio maior sobre estas discussões teóricas, temos alunos que estão aqui e que precisam compreender também essas múltiplas demandas, desafios que temos no âmbito da educação superior. Agradeço muito, né, o convite e estou ansioso por ouvir meus outros colegas. Muito obrigado, professor. Obrigado pelas palavras, pela sua apresentação. A gente vai prosseguir convidando o professor Carlos Alberto Lunelli para falar, e depois, no final, aí nós vamos abrir para a discussão. Então, por favor, professor Dr. Carlos Alberto Lunelli. Bom dia. Bom dia. Estão me escutando? Sim, bom dia a todos. Sim, bom dia. Bem, então, gostaria de saudar todos os participantes deste evento, né? Agradecer a FATEC pelo convite, agradecer ao professor Wilton, que diretamente me fez o convite, né? Dizer que é uma satisfação estar com vocês nesse momento, poder participar deste evento. Eu sou professor na Universidade de Caxias do Sul, não é? Sou da área jurídica, eu já fui coordenador do curso de Direito por alguns anos, não é? Depois fui deixando de lado essa atividade e hoje estou apenas, então, dentro da atividade da docência, né? Eu tenho me ocupado há muito tempo com a docência e o meu propósito aqui é trazer um pouco, não é? De algumas reflexões que eu faço, que me parece que são importantes quando a gente pensa em ensino, em educação, e eu, claro, faço isso da minha ótica, né? Da minha modesta opinião, dentro de uma carreira jurídica, né? Dentro da ciência jurídica. Então, a minha proposta é trazer um pouco um aporte, né, para isso que possa ser, vamos dizer assim, alguma contribuição quando se pensa em ensino, não é? E ensino jurídico, não é? Eu diria o seguinte, não é? Que o nosso ensino jurídico no país, não é? Ele já remonta há muito tempo, né? As nossas faculdades, elas iniciaram pelos cursos de direito, né, pela medicina, né? Mas ele ainda hoje, eu diria assim, ele tem uma proposta, né? E a sua forma de operacionalização é uma forma que ela não atende plenamente aquilo que é a própria ciência jurídica, né? Este que se propõe ser a ensinança da ciência jurídica, ela compreende, eu diria, apenas uma única parte daquilo que é a própria ciência jurídica, porque ciência jurídica é técnica, mas ciência jurídica não é apenas técnica. Ciência jurídica também eu chamaria de cultura. Não é? Ciência jurídica também é vida, vamos dizer. Também, ciência jurídica se faz com palavras. E se eu digo que a ciência jurídica se faz com palavras, ela opera com as palavras, ela passa, e ela é afetada e, vamos dizer assim, sofre, né, os efeitos do que é o jogo de palavras. E aí nós entramos nos campos da linguística, da compreensão, da interpretação. Vejam, se eu apenas me afeiçoo a um ensino jurídico que esteja apenas atrelado à técnica, quase numa linha exegética, não é? Dizendo, bem, aqui está a lei, é assim, eu vou apresentando a lei, e os nossos cursos jurídicos, infelizmente, fazem isso mesmo, não é? Nós vamos
apresentando a lei aos estudantes, e eles vão, bem, a lei está aí, nós vamos, assim, trabalhando desta maneira, né? Eu descuido de um aspecto importante da ciência jurídica, que é justamente esse aspecto da compreensão, da interpretação, esse aspecto que é o aspecto daquilo que eu chamaria da parte da cultura da ciência jurídica, não é? Não da técnica, especificamente. Então, eu penso que os cursos jurídicos, eles têm este grande problema, eu diria assim, né? Eles atendem apenas uma parte. Eles se contentam, na prática, com a questão mais dogmática, né? Aquilo que eu dizia antes, uma exegese, um ensino bastante dogmático, que não é um ensino investigativo, crítico. Não, é ao contrário, formador. Ele é um ensino que apenas reproduz o que está aí. Isso provavelmente faça parte também, e faça certamente, né, do próprio papel do direito como conservador das instituições de uma sociedade, né? Um papel bastante conservador, bastante, vamos dizer assim, quase fechado do direito, né? Manutenção do status quo que se apresenta, né? Então, o ensino jurídico, ele se compraz com isso, né? Nós poderíamos também fazer um aporte nessa linha de perceber que, por exemplo, depois da Constituição de 88, no Brasil, nós tivemos, primeiro, uma Constituição que veio, que trouxe novas afirmações, uma Constituição cidadã, né? Uma Constituição que ocupou espaços que antes não havia, e porque o governo ditatorial não permitia. Mas, a partir dessa nova afirmação de direitos, né, nós tivemos também, de um lado, o chamado boom dos cursos jurídicos, que foi uma explosão de cursos jurídicos na década de 90, né? Isso é um fenômeno bastante interessante que nós produzimos. Nós produzimos um número muito grande também de ações judiciais, né? O resultado, não apenas disso, mas tudo está entrelaçado, né? E nós hoje, o maior número de profissionais no mercado, né, são mais pessoas que estão atuando, que inventam ações, eu vou dizendo assim. Então, nós acabamos fazendo uma construção, né, de que tudo isso foi produzindo aquilo que nós chamaríamos hoje de crise da jurisdição, que é justamente um aspecto importante que o ensino jurídico não consegue ultrapassar e não consegue trazer caminhos, né? São discussões assim que me preocupam bastante, né? E como é que nós superaríamos isso, né? Qual é a solução para esta situação? Esse é um problema praticamente insolúvel, eu diria, do ponto de vista do sistema, né? Do nosso sistema jurídico, no nosso ordenamento, né? Nós temos uma judicialização crescente, cada vez maior, né? O número de ações que vão ao judiciário. A própria ineficiência do Estado impõe uma judicialização cada vez maior, né? E é algo que nós não conseguimos muito conter, né? Veja, nós olhamos a pandemia judicializa, né? Nós temos que chamar o STF para dar contorno, não é? Veja, é algo que a gente não esperaria que acontecesse num momento como este, né? Só para trazer o exemplo. Mas, enfim, isso tudo vai produzindo essa judicialização. E são desafios para o ensino jurídico, porque esses profissionais que vão chegando no mercado, eles vêm para o mercado com esta formatação, né? Com esta preparação. Então, eles dogmaticamente formados, eles chegam no mercado e acabam entrando nisso, e nós vamos continuando esse caminho. Haveria a questão da tecnologia, por exemplo, que poderia, as novas tecnologias que estão aí, né, que poderiam ser quem sabe, uma notícia alvissareira, tanto para os cursos jurídicos, como para a própria crise da jurisdição. Mas é algo que ainda nós não temos um elemento bastante concreto, vamos dizer, mas que na prática, mesmo que você pense nas tecnologias, né, pense nos algoritmos, pense nas decisões que possam ser tomadas padronizadas, você não resolve o problema da compreensão, da interpretação, que são partes, né, da própria ciência jurídica. Aquilo que eu dizia antes, né, o que está escrito na lei, como é que eu garanto que o juiz que vai ler essa lei vai realmente compreender aquilo que está na lei dessa mesma maneira, né? Não tem como garantir isso, né? Como Napoleão dizia, quando o seu código foi interpretado, né, pela primeira vez, ele disse: o meu código está perdido, né, porque ele não esperava que o seu código, que a sua lei, pudesse ser alvo da interpretação, né? Então, há uma questão aqui também que é o papel da ideologia, né? Nós consideramos a ideologia, mesmo no sentido de Mannheim, né, a compreensão que eu tenho de tudo isso, né?
como grupo social, a própria construção trazida por Marx nisso, mas que faz justamente essa percepção, essa compreensão, que torna realmente o ensino jurídico muito desafiador, né? E quando nós pensamos em alternativas para tudo isso, então eu diria, eu quase não tenho respostas, né? E esta é talvez a nossa angústia até acadêmica nesse sentido, né? Mas eu sempre lembro do meu querido professor Ovídio, né? Ovídio Batista da Silva, meu professor, que ele dizia que talvez a saída para a crise da jurisdição, para o problema do próprio ensino, pudesse estar nos alunos das faculdades, né? Os alunos das universidades poderiam ser a solução, ele disse, com as novas ideias, com as novas formas de pensar, mas ele depois ponderava: o problema é que tem os professores. Então, ele justamente trazia o papel daquilo que a tradição produz, né? Que nós vamos realmente fazendo a reprodução daquilo que nós estamos aprendendo, né? Então, um círculo compreensível, interpretativo, que é ideológico, conseguimos sair disso, né? Essa seria a minha reflexão, né, sobre essa questão do ensino jurídico. Eu agradeço a participação, o convite pela participação, e fico à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professor Cido, professor Jorge Filemon está presente? Professor Roberto está acabando de comunicar comigo, eu acredito que ele não conseguiu. Ele tá mandando aqui eu fazer um convite por um e-mail, vou tentar, só um segundo. Vai ter... pode dar continuidade, professor Marcos, com as perguntas e tudo. No fim, se a gente conseguir, no final, pelo menos ele dá um alô, tá bom? Tá bom. Professora Priscila, por favor. Estão me vendo aí, ouvindo? Sim. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí o convite à instituição de ensino, à equipe organizadora, né, por essa belíssima ação, e agradecer os nossos convidados, né, que trouxeram aí assuntos muito interessantes, né? Então, eu queria falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho tudo isso, né, dentro do nosso tema, na questão da educação e sociedade, e falar um pouquinho da nossa realidade, né, em Itaquaquecetuba. Então, nós temos a nossa instituição, né, constituída pelo Centro Paula Souza, e é bem interessante, né, quando o professor Caldeirão fala aí das questões de responsabilidade social, né, que eu fico pensando aí, né, na questão de, será que a instituição, as instituições públicas, né, pensando no Centro Paula Souza, que coloca as FATECs e ETECs, né, nas periferias, se a gente fizer um mapa, principalmente da região metropolitana, as FATECs, né, elas estão inseridas, né, em lugares onde o aluno ele tem dificuldade em conseguir o acesso a uma universidade pública maior, né, uma USP, por exemplo, ele tem dificuldade em conseguir uma instituição de ensino privada e ele tem uma série de dificuldades. E em regiões, quando a gente fala, por exemplo, da periferia, como Itaquá, Ferraz, né, onde é a nossa região do Alto Tietê, onde se fala bastante em cidades dormitórios afastadas da periferia. E aí eu gostaria de começar com o professor Adolfo Caldeirão, quando ele fala da questão da responsabilidade social, que ele falou das instituições públicas, né? Então, a minha questão é, será que hoje, né, pensando na localização das instituições públicas, será que elas hoje, elas têm ciência do compromisso social, elas têm ciência da responsabilidade, da função social delas, mas que talvez ainda falte realmente fazer essa responsabilidade social que o senhor aborda, né? Porque você não tem, por exemplo, a responsabilidade de fazer um curso de extensão, mas tem que fazer alguma coisa enquanto instituição de ensino que está alocada
naquela região periférica para conseguir transformar aquela região e mudar tudo. Então, talvez por a instituição pública já achar que elas, por si só, já está ali com o objetivo de mudar aquela região, ela acabe deixando aí, em segundo plano, uma ação social maior junto com a comunidade, focando talvez só no aluno para transformar o externo. O senhor, qual a visão do senhor sobre esta questão, por favor? Professor, acho que está sem som. Ok. Priscila, muito obrigado pelas tuas palavras, obrigado pela tua pergunta. Eu estava vendo que você fez um mestrado na Universidade Municipal São Caetano do Sul, na USCS, né? Sim, sim, sim. Eu fui professor da USC, nós trabalhamos na criação do curso de pedagogia. Sim, na criação do curso de pedagogia. Parabéns. Bom, primeira coisa, nós temos que as instituições de educação superior, né, é uma organização, né, e pode ser é abordada geralmente no campo das teorias das organizações, ok? Entretanto, é uma organização que tem uma missão muito específica, muito específica, que é lidar com o bem público, né, que é a educação. Pois bem, que o bem público, que é a educação, que é a formação dos jovens, que é a pesquisa, dependendo a universidade, se tem programa de pós-graduação ou não. Então, enquanto organização, nós temos que considerar o seguinte: uma coisa é uma instituição de educação superior e outra coisa é uma ONG. Okay? São coisas completamente diferentes. Uma coisa é uma universidade, outra coisa é uma instituição de caridade, filantropia, de desenvolvimento social. Né? Ou seja, esse daí não é o papel da universidade, né, desenvolver. Não podemos confundir. O grande risco, né, está em confundir os papéis. Né, porque senão vamos acabar criando agências, né, de trabalho social, de projetos sociais, e acabamos desfocando o papel principal da instituição, que no caso, se é uma faculdade, um centro universitário, geralmente é a formação dos nossos jovens. Então, eu acredito que dentro do campo da didática, dentro do campo das teorias, dos novos estudos sobre a arte de ensinar, né, nós temos uma influência muito grande, né, do interacionismo, que é uma educação contextualizada, né, uma educação que faça sentido, né, a realidade no qual o jovem está inserta, mas por outro lado nós temos, né, e nós aprendimos que os métodos tradicionais de ensino fracassaram. E mais ainda com uma juventude, né, com os nativos digitais, que a mentalidade e as habilidades deles são completamente diferentes das nossas. Não, pelo menos da minha. Estou com 53 anos de idade. Né? Eu, por exemplo, não consigo ainda fazer tantas coisas com tantos veículos de comunicação e tantas plataformas e tanta coisa. Os jovens já nasceram com isso. Né? Ou seja, dentro disso, concretamente, nós temos, eu acredito que quando nós falamos de uma instituição, né, que está inserida na sua comunidade e atende suas demandas, hoje nós temos uma ferramenta importantíssima, que é a chamada curricularização de extensão universitária. Né? Hoje nós temos, né, e não somente isso, nós temos um percentual de atividades, né, que devem ser realizadas junto com a comunidade. Nós temos um percentual elevado de atividades que podem ser desenvolvidas por meio de projetos, trabalhar por projetos interdisciplinares. É um grande desafio. E nós temos experiências inovadoras, né, de estarmos quebrando os muros da disciplina para desenvolver projetos inovadores. E para podermos fazer isso, para empreender isso, temos que ser ousados, porque nós temos muitas referências sobre inovação nesse sentido, né? De projetos interdisciplinares realizados por vários cursos, envolvendo alunos e aproveitando, né, e dando um sentido maior a essas horas de curricularização de extensão. Ou seja, eu vou atender as universidades por meio de projetos significativos. Eu acredito que, e dentro deles, né, permear todas as estruturas de valores que as instituições defendem. Pensar, né, metodologias ativas, pensar novas formas
né, de realizar a relação ensino-aprendizagem, pensar na nossa responsabilidade como professores, né, da aprendizagem dos alunos. Já foi a hora, já passou aquela época que eu me lembro muito bem. Quando eu fazia faculdade, isso na década de 80, né, os alunos de engenharia, né, eles sofriam. Por quê? Porque o professor deixava os exercícios, deixava que se virem, né? E o professor e muitos colegas se jactavam, né? Sentiam assim orgulhosos de si mesmo, para dizendo que é o professor que mais reprova, ou seja, o professor é tão difícil aprender com ele que o reprova mais. Gente, desculpa, mas hoje podemos falar como um grande irresponsável. Você entendeu? Por quê? Porque o que ele deveria ter feito, né, é se preocupar por que motivo 90% dos meus alunos não aprovam. Em vez de ser motivo de orgulho, deveria ser o contrário, preocupação. Né? Ou seja, mudar a mentalidade do professor. Eu sou também responsável pela aprendizagem do meu aluno e tenho que criar as estratégias mais adequadas. Eu tenho minha meta, tenho meus objetivos e eu tenho autonomia. E minha autonomia, a arte de ensinar, que é o papel da didática, né, radica nisso. A didática, né, vai se mudando, vai continuamente. Né? Por quê? Porque os alunos vão mudando, os cenários vão mudando. Então, a responsabilidade, o que eu deixo claro aqui é o seguinte, né? Distinguir, não cairmos no risco de confundir que a instituição educacional é uma ONG, e segundo, inovar, ir atrás de novos desafios. Né, principalmente, né, no campo da aprendizagem, né, aproveitando esse espaço que nós temos, né, de uma maior inserção social, né, de um envolvimento maior de nossos alunos com os problemas da realidade social. Davi, professora Priscila, oi. Deixa o professor, só queria dar um detalhe que o professor da Bolívia conseguiu conectar, talvez passar para o Marco Aurélio essa informação, né? Okay. Eu vou só concluir aqui e aí a gente já passa o professor Marco Aurélio. Marco Aurélio, tá, obrigado. Tá? Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua resposta. É exatamente isso que eu imagino, né? De nós fazermos ações. Pensando na FATEC Itacoaxetuba, vários professores já fazem ações, e pensando nessa questão, por exemplo, que nós estamos, nesse momento que nós estamos atravessando a pandemia, por exemplo, eu vou falar rapidamente um estudo que nós estamos fazendo com os alunos da disciplina de empreendedorismo. Então, nós estamos estudando, por exemplo, agora, o setor de utilidades domésticas, aquelas lojas de R$ 1,99, etc. e tal. O que nós reparamos aqui na região, os alunos fizeram uma pesquisa rápida e estão fazendo todo um desenvolvimento, pensando no que a instituição de ensino pode fazer pela sociedade neste momento, já que é um curso de gestão comercial. E eles perceberam que o pessoal dessas lojas, né, eles têm algumas dificuldades em inovar, como o senhor falou. Então, cabe aos alunos trazerem inovação para esse pessoal. Então, eles estão desenvolvendo novas ideias para isso, e que eles têm dificuldade em sair ali, né, do básico. Então, o que eu vou fazer? Chegou a pandemia. Eles pensam em maneiras de abrir e não em maneiras de inovar, de buscar outras ferramentas de entrega, usar a tecnologia, né? Então, é exatamente isso que o senhor falou. Nós estamos desenvolvendo um projeto que é desafiador, que vai convencer as pessoas a mudarem, e falando dos pequenos negócios, né, que é a nossa realidade de Itaquá, né, a realidade daqueles pequenos negócios da periferia. Então, foi o que o senhor disse, não é só a instituição, mas também os professores que são responsáveis por mudar isso e fazer diferente, sair daquele modelo antigo para um modelo novo. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Então, dando prosseguimento, eu gostaria, então, de chamar o professor Jorge Filemon de Geron Alba. Ele é engenheiro químico formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FAAP, e tem um MBA em Gestão de Empresas pela Universidade Privada de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde também ele atua como professor na Universidade Autônoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, também na Bolívia. Professor Jorge, por gentileza.
O Marcos, o professor está com o microfone fechado, ele vai ter que abrir o microfone. Agora já abri para ele aqui. Agora beleza. Agora me estão escutando? Sim. Sim. Bom dia a todos, ¿no? Primeramente un saludo a todas las autoridades de esa prestigiosa facultad FATECI, ¿tá? Y también a los organizadores, profesor Francisco Claudio, a profesor Aparecido da Silva, a la profesora Fernanda Tomás, al profesor Dr. Michel Mott y al profesor Wilton García, ¿no? Reciban todos ustedes, en general, o complemento, saludo de nuestra máxima autoridad acá, la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, ¿tá? Una universidad, de paso, comentar algunas cosas para que conozcan la universidad. Es la universidad más grande de Bolivia. Tiene más o menos alrededor de 120.000 estudiantes en los diferentes cursos que tiene, ¿tá? Las áreas tecnología, humanas, área de medicina y todas aquellas áreas que corresponden no ensino superior, ¿tá? También de aquí para frente nos estamos predispuestos para hacer algunos convenios, ¿tá? Que sean de beneficio tanto para estudiantes, profesores, tanto da Faculdad de FATECI cuanto a Universidad de NOSA. Con certeza, algunas cosas podemos complementar o podemos ayudar no desarrollo da estudio superior, ¿tá? Entonces, ese es un saludo primero para todos ustedes y decir que muy contente porque participar de un seminario como y de una facultad prestigiosa es un privilegio para mí, ¿tá? Y también para la Universidad de NOSA, tomando en cuenta ainda que yo me formé en Brasil, en ese país tan maravilloso, ¿tá? Así que, y ahí pertinho en Mogi das Cruzes, ¿no? De paso, falar que mi esposa lecionó en una escola en Iguaquecetuba, ¿tá? Entonces, bueno, el tema nosso, a mesa sobre educación superior y sociedad, ¿no? Sobre expectativas, oportunidades e interfaces. Comentarle a conversa mía más va a ser mi experiencia en estos últimos tiempos con relación ao ensino, ¿tá? Tanto de pregrado quanto posgrado. Eu sou professor da Faculdade de Tecnologia, com mais na unidade de posgrado, tá? Então, dentro das expectativas, pues, nessa época, sobre todo da pandemia, tá? E o uso de recursos da tecnologia, as expectativas, eu acho que todos acho que pensamos da mesma forma, ¿no? Que con esas nuevas modalidades de cursos que todas las universidades están ministrando, tenemos a ampliar la cobertura, ¿no? Los alcances de las universidades a los lugares tal vez más remotos, donde la tecnología llega, ¿no? Esa es una de
las expectativas, ¿no? Otras es, también sabemos que muchos estudantes entran a universidades y ellos ven, por ejemplo, acá en Bolivia, ellos ven de lugares alejados, ¿tá? Municipios próximos a la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra, y con el tiempo los estudantes, muchos estudantes tienen algunas dificultades, ¿tá? Para continuar los estudios, porque o custo, ¿no? de hacer una facultad, o tiempo, los problemas de economía en estos momentos, no es fácil. Muchos estudiantes están en ese estado de deserción, abandonando sus cursos. Entonces, con el uso de la tecnología, siempre y cuando las condiciones tecnológicas puedan tener en los lugares de ellos, entonces vamos a disminuir el tema de deserción de los estudiantes, que es una preocupación también de nuestra facultad, ¿tá? Y yo acho que también por encima de todas estas expectativas, nos debemos focar nuestros esfuerzos para mantener la calidad de estudio o mejorar la calidad de estudio. Tá? Ahí acho que está a grande desafío, tá? Porque todo mundo está comenzando a usar a tecnología de información, los recursos tecnológicos, los cursos, y tem uma serie de situaciones que nós temos que aprender a lidar con ellas, a superar esas situaciones, esos problemas, tanto de parte de los profesores de las universidades, cuanto también los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que pelo menos esas tres expectativas yo identifico, ¿tá? Que nos vamos a mejorar, ¿tá? Y esto tiene que ser con una coordinación con autoridades gubernamentales que también tienen que propiciar las condiciones, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Las coberturas ¿cómo se llama? Internet, ¿no? Las áreas donde los estudiantes precisan, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que esas tres, yo identifico esas expectativas. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un proyecto de carretera hace unos 2 años, y nos teníamos lá más o menos unos 20 profesionales de diferentes áreas, ¿no? Y muchos están trabajando y continúan estudiando, ¿no? Algunos haciendo algún curso diferente, y en la mayoría haciendo cursos de perfeccionamiento o posgraduación, como algunos diplomados, algunas maestrías, ¿no? Y ellos consiguieron ingresar a hacer algunos cursos de maestría y se matricularon en la Universidad de Santa Cruz, ¿tá? En aquella época era un profesional de la compañía que trabajaba a 3 horas de Santa Cruz de la Sierra, donde está la Universidad Autónoma, ¿tá? Y también era docente de la Universidad Autónoma.
se bien as aulas que eu dava eram os fines de semana, quando eu retornava para o descanso, mas as aulas dos amigos meus que estavam fazendo maestria, as aulas eram entre semana, dias hábiles. Então, eles tinham que vir à noite a fazer as aulas na universidade. Então, eles tinham que viajar, eles faziam um viagem de 3 horas, tá? Saíam de trabalhar 3 horas, assistiam a aula 3 horas e voltavam 3 horas, não? Eles chegavam por volta das 1 da madrugada da manhã, no campamento que nós tínhamos, no lugar onde nós estávamos hospedados, da empresa, e no dia seguinte eles tinham que estar trabalhando 6 horas da manhã. Então, era um esforço muito, muito grande. Então, essa cobertura que as universidades vamos a conseguir ampliar y llegar donde están los estudiantes, ¿no? Va a ser muy, muy provechosa. Vamos a elevar el nivel de calificación de los estudiantes. Y en eso es que nos tenemos focado en la universidad para poder hacer inclusive algunos convenios con universidad, con facultades que nos tenemos en otros municipios también, ¿no? Cosa que nuestros profesores también puedan llegar hasta la mediante a esta tecnología de información. ¿Ah? Entonces, a ampliação da cobertura ha sido muy importante, ¿tá? Entonces, y también tenemos esta cobertura que alcanza a aquellos alumnos o jóvenes que están en la etapa de ingreso en la universidad. Eles têm o curso preparativo também, tá? Eu acho que no Brasil também tem, para o ingresso, não, da faculdade. Então, eles primeiros têm mês, 2 meses de uma preparação que a mesma universidade faz, tá? E depois são tomados os exames de ingresso para a faculdade, tá? Bom, então, em quanto a essa expectativa, me parece que hemos identificado esas 3, ¿tá? Y ahora pasando con las oportunidades de expectativa a veces nos parece ser algunas coinciden, ¿no? Y dentro de las oportunidades es muy importante a interrelación que nos podemos ter con la misma sociedad en su conjunto, ¿no? Es entonces, por ejemplo, con los gobernantes, ¿no? Las universidades tienen que hacer una relación más próxima, ¿tá? Con los seus gobernantes de los diferentes niveles, ya sea a nivel nacional, ¿no? Gobierno nacional, os gobiernos estaduales do estado. Aquí en Bolivia llamamos departamentos, ¿no? En Brasil son estados. Y también con gobiernos locales, que son los municipios, ¿no? Entonces, una interrelación muy próxima entre ellos, las universidades con estos gobiernos, vamos a conseguir, yo creo que, mejorar todos esos aspectos que ya citamos como expectativa, ¿no? Por ejemplo, con gobernantes, poder aplicar conocimientos, ¿no? O poder ayudar con los
tanto con los profesores cuanto con los alumnos, los diferentes gobiernos, como falei, de diferentes niveles, ¿no? Porque tienen muchos conocimientos, sobre todo, por ejemplo, uno de las áreas que estoy identificando es en el planeamiento y el desarrollo de las ciudades, ¿no? El desarrollo de las mismas ciudades. Tienen que aplicar muchos conocimientos nuevos en razón de crecimiento de las ciudades, grandes crecimientos. Sobre todo aquí en Santa Cruz de la Sierra, yo creo que va a ser eso muy útil, porque Santa Cruz es una de las ciudades de Sudamérica que yo acho que está dentro de las 10 ciudades que más crecen en Sudamérica. ¿Tá? Entonces, no estamos teniendo muchos problemas porque el planeamiento a veces no es acorde, ¿no? Con el futuro de las ciudades. ¿Tá? Y el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra precisa de mucho conocimiento y también de mucha experiencia de otras ciudades también, que todas vienen pasando por casi los mismos problemas. Entonces, es muy importante abrir esa janela o esa conexión entre los gobiernos, en este caso municipales, y las universidades, ¿no? Va a ser de mucha importancia. Y también, como dije anteriormente, los gobiernos, en el caso de Bolivia, que son departamentales, ¿no? Y los gobiernos nacionales, que como existen responsabilidades específicas de cada uno y compartidas, estas responsabilidades pues tienen que estar sincronizadas, ¿no? Y acompañadas unos a los otros para que los investimentos sean mejor aprovechados y acorde a las necesidades futuras que tengan los gobiernos, sobre todo en el caso, digamos, de Santa Cruz de la Sierra, gobierno municipal, ¿no? Así también el intercambio de conocimiento, hablando de tecnología de la información, ¿no? El intercambio de conocimiento con universidades, ¿no? Con otras universidades que podemos compartir conocimiento, podemos transferir conocimiento para que dentro de las universidades seamos multiplicadores de conocimiento, ¿no? Entonces, de paso, como falé, nuestro saludo de nuestro máxima autoridad de nuestra universidad para todas las autoridades y amigos allá en la FATECI. Estará abierta la Universidad Autónoma de Santa Cruz de la Sierra para iniciar intercambios que pueda ser beneficioso no solo para las universidades, sino para la comunidad y la sociedad en conjunto que está en torno de las universidades. También a través de la tecnología de la información, nuestros formados, nuestros estudiantes, también podrán asistir a organizaciones sociales que también son parte muy importante del desarrollo de las comunidades, de la misma sociedad, para que ellos puedan, ¿no? Tener conocimientos, asesoría, orientación en la toma o en la planificación de sus actividades, en la toma de decisiones que ellos tengan, ¿no? Y para que los recursos, tanto humanos cuanto económicos, puedan ser de la mejor
aplicado de la mejor forma y de beneficio para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, existen también otras oportunidades ahí que la Universidad de Santa Cruz está con el propósito de identificar y encontrar los desafíos que nosotros nos tenemos que plantear como universidad, ¿no? Así que me parece este seminario muy importante. Nos abre a nosotros como Universidad Gabriel René Moreno, también nos abre una ventanita ahí para que nosotros podamos también seguir algunos ejemplos de ustedes, ¿tá? Y algunas experiencias que ustedes van a sacar de todo este seminario, que con certeza va a ser muy provechoso para todos nosotros los que estamos participando. Muito obrigado, professor Jorge. Obrigado por sua apresentação. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para a professora Priscila, eu gostaria de ler aqui alguns questionamentos que foram postos aqui no chat. E eu gostaria de ouvir o que os convidados têm a dizer. Então, vamos começar aqui com a Carolina. Infelizmente, não existe responsabilidade social para as periferias. Aí temos aqui o Marcel, que fala sobre a colocação da Priscila e daria um destaque ao papel mais ativo das instituições como experiências sociais, que tenham a ver com o curso, faça a diferença na região. Seria um papel social que a instituição exerceria durante o curso. A Elzimar, ela comenta sobre está mais do que na hora do ensino nas escolas e outras instituições mudar e evoluir, acompanhando a revolução tecnológica. E o professor Tavares, Francisco Cláudio Tavares, que mencionou sobre o Estado como grande financiador do ensino para aqueles que precisam, e o mercado com emprego digno, teremos um ensino. Eu deixo aberto agora a vocês para comentários. Alô? Sim, pode falar, professor. Obrigado, ¿no? La primera pregunta es de la responsabilidad social para las periferias, ¿no es cierto? Isso. Entonces, yo acho que aquí están nuestras grandes oportunidades, ¿no? O grandes desafíos, ¿ah? De que nos tenemos como universidades, como centro de estudios, como principal fuente de conocimiento, ¿tá? Y los diferentes también recursos que tenemos en cuanto a estudiantes de diferentes áreas, ¿no? Porque las periferias tienen grandes problemas de todo índole, ¿no? Tienen problemas de estudio, tienen problemas económicos, tienen problemas de infraestructuras, ¿tá? Entonces las universidades tienen todas esas áreas. Y la responsabilidad social, ¿tá? De las universidades debe estar enfocados también a eso, ¿no? Lógicamente que también, como yo dije anteriormente, que debemos tener una relación muy fluida y muy sincera con los gobiernos locales, ¿ah? Que son los que tienen responsabilidades sobre estos territorios que son las periferias, ¿ah? Entonces,
es una gran oportunidad ahí con la tecnología de la información, ¿ya? Sacar el mayor provecho para poder asistir las periferias y resolver grandes problemas que ellos tienen ahora, pero sobre todo los grandes cambios que se vienen con el tiempo y los grandes y anticiparnos a los problemas que puedan venir en el futuro, porque el desarrollo de las ciudades y de la misma sociedad tiende siempre a avanzar, en algunas con alguna mayor velocidad, otras con menores, pero todas tienden a avanzar, ¿no? Y esperamos que con este sentido amplio de la responsabilidad social se pueda mejorar las condiciones de vida de las periferias. Como decía, hay diferentes aspectos que mejorar y que atender, ¿no? Como decía, el estudio, como decía, la infraestructura, la salud y todo eso, y nada mejor que poner poner el conocimiento, los conocimientos, la experiencia desde las universidades y los gobiernos territoriales, ya sean municipales, estaduales o el mismo gobierno nacional, poder canalizar la mejor manera de propiciar el desarrollo armónico en los territorios que lo necessiten. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de chamar também os outros professores, o professor Adolfo e o professor Carlos. Gostariam de comentar alguma coisa sobre responsabilidade social para as periferias? Bom, o senhor quer comentar mais alguma coisa, professor? Professor Sí, sí. La verdad es que nuestra sociedad es una organización bien compleja, ¿no es cierto? Aparte de las responsabilidades sociales, no solamente, digamos, está en toda organización y está en todo ente. Desde mi experiencia, por ejemplo, en el trabajo de proyectos de infraestructuras, ¿no? En Santa Cruz, en las empresas que he trabajado, también hemos nosotros tomado en cuenta la responsabilidad social que nosotros teníamos como empresa que trabajaba en el ámbito, en ese territorio. ¿Por qué? Porque si bien nosotros construíamos proyectos de infraestructura que era hacer ¿cómo se llama? Un factor de desarrollo de las comunidades donde nosotros construíamos los proyectos. Sin embargo, estos proyectos a veces son aislados, no vienen con todos los subsidios que debe traer. ¿Por qué? Porque el desarrollo en algún aspecto trae otros problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros construíamos carreteras, ¿no? Entonces, si bien el desarrollo para ello, había desarrollo que ellos se conectaban vía terrestre más fácilmente, más rápido llegaban a las capitales, su producción también podían, los costos de producción de la gente que trabajaba en la labor mejoraba, pero también traía otros problemas, ¿no? Que venían con, por ejemplo, infraestructura que afectaban el medio ambiente, porque hacían cambiar las condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, de ríos, ¿ah? Y también algunos riesgos que implicaban también el mismo hecho de tener carreteras
muchos más rápidas, traía consigo accidentes de todo índole, ¿no? Entonces, la responsabilidad social de las empresas, en el caso nuestro que estábamos trabajando con ¿cómo se llama? La construcción de infraestructuras, durante el periodo de construcción, nosotros atendíamos todas esas preocupaciones que nosotros teníamos y nosotros íbamos a dejar, los riesgos que íbamos a dejar en consecuencia de una nueva, de un nuevo escenario en esos lugares, ¿ya? Entonces teníamos programas con escuelas, ¿no? Con escuelas que en los trayectos de la carretera están las comunidades, ¿ya? Y ahí tienen muchos estudiantes, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos en el tema de la prevención de accidentes en carreteras, ¿ya? También nosotros vimos ahí que para la construcción fueron implantadas muchas industrias, como por ejemplo industrias de trituración de agregados, ¿no? La trituración de agregados que también dañan al medio ambiente y que también usan materia prima extraída de las canteras de los ríos también, ¿no? Entonces, este movimiento, todo este trabajo tiene su consecuencia. Por lo tanto, la responsabilidad social en cada aspecto que nosotros tenemos, ¿ya? Y en cada aspecto que nosotros vamos a modificar, tenemos que tomar providencias para que en el futuro los impactos sean lo menos posible y el beneficio, por ejemplo, de una infraestructura sea mayor, ¿no? En grande medida con relación a los impactos que como consecuencia de la modificación de las situaciones, con certeza van a haber impactos, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en la, ¿cómo se llama?, responsabilidad social, ¿ya? Donde se tiene que trabajar mucho, ¿no? También trabajamos con los gobiernos municipales de esos lugares también, y nosotros, aprovechando la condición de profesor de la Universidad de Santa Cruz, yo conseguía llevar a algunos estudiantes para que en aquellas comunidades, ¿no?, podamos orientar y ayudar también a las personas o a las organizaciones sociales también para que tomen su previdencia, mejoren, gestionen ante los gobiernos pertinentes recursos, ¿no? Y algunas situaciones que puedan acompañar un desarrollo armónico de la misma sociedad en todo su conjunto. Muito bem. Muito obrigado, professor. Eu gostaria de chamar a professora Priscila, que ela vai fazer alguns comentários. Priscila, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro quero agradecer a presença do professor Jorge, né? E explicar que nós estamos numa sequência e antes o professor Carlos, ele fez uma apresentação e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Carlos e na sequência para o professor Jorge, tá bom? Para seguir a ordem. Professor Carlos, o senhor está nos ouvindo? Sim, pois não. Professor Carlos? Sim. Ah, ótimo, tá. É porque eu achei que o áudio estava ruim. Então, o senhor falou da questão das leis, né? Da questão de que são apresentadas as leis para os alunos, especificamente para os alunos de direito, e, de certa forma, também os nossos alunos aqui da FATEC, em algumas... Nós temos disciplinas também que nos permitem conhecer um pouquinho, né, de forma bem superficial sobre as leis. E
o senhor falou da questão da compreensão e da interpretação, que são coisas bastante importantes, né, na questão da lei. E, por favor, me corrija se eu estiver errado. Então, pensando assim, neste contexto em que nós estamos vivendo, né, na situação que nós estamos vivendo hoje, às vezes o papel das instituições de ensino, quando falamos de órgãos públicos, no geral, né, não só das instituições do Centro Paula Souza, às vezes falta uma compreensão melhor daquilo e talvez por falta de recursos da lei, acaba deixando de fazer determinadas ações, como foi discutido a questão da responsabilidade social. E eu quero falar aqui da questão da responsabilidade social, quando eu digo para instituição de ensino, no sentido de fazer projetos que possam resolver a situação do lugar onde ela está inserida. E aí a minha questão é, será que no geral, né, as pessoas que estão na direção, os professores administrativos e alunos, às vezes nós nos deixamos de entender direito a importância daquela lei, talvez às vezes a compreensão seja errada e acabe às vezes fazendo muito mais as coisas quando existe uma certa coerção, né? Então, tem a lei e cumpre-se, né? E aí, a partir disso, parece que as ações acontecem mais. O senhor concorda com isso? Não por desinteresse que as pessoas fazem isso, mas porque são várias as questões, né, as variáveis aí, condições e de tempo, financeiras e etc. O senhor acredita que seja assim? Espera aqui só um momentinho. Alô, me escuta? Sim? Sim, perfeitamente. Esse problema que você coloca, por exemplo, a lei poderia contemplar outras questões, mas veja, o que eu quero dizer é justamente que a lei não consegue contemplar todas as questões. Este é o grande ponto, que nós temos que aceitar. O direito, a lei escrita, ela não consegue resolver, porque sempre vai ter alguém que vai interpretar de outra maneira. Então, nós temos que aceitar esta questão dentro da ciência jurídica, parar de esperar que a ciência jurídica traga respostas exatas, porque ela não traz. Nós ficamos na ciência jurídica querendo uma exatidão. Ciência jurídica não é matemática. É compreensão, é interpretação a todo momento. Esteja a lei presente, escrita ou não. É claro, é melhor ter a lei como um sinalizador, mas ela não é uma garantia absoluta de que vai ser assim. Este é o grande ponto. Quando nós falamos, por exemplo, de responsabilidade social, você traz muito bem essa questão. Veja, está muito mais ligado à nossa própria concepção ideológica como seres humanos, de aceitar isso como algo que é importante, que é um valor para todos nós. Aí está, na minha opinião, a saída para nós é partir para esta construção. Não é? Eu trabalho muito com a questão ambiental, a educação ambiental é uma das alternativas que nós temos. Mas por quê? Porque você forma uma consciência no grupo de que é preciso isso. Eu preciso formar no grupo uma consciência de que nos nossos alunos, de que a responsabilidade social é algo importante, que nós temos que ser solidários, que nós estamos no mesmo barco. Mas não adianta esperar que a lei nos dê uma resposta que ela não vai conseguir. Esse que é o meu ponto, a minha construção é essa. Então, o ensino jurídico não pode ser dogmático, mostrando apenas a lei. Ele tem que fazer mais. Ele tem que produzir essa própria consciência nas pessoas. Muito obrigado. Opa, um problema aqui no áudio. Obrigada, professora, é exatamente isso. Você está sem áudio, Priscila? Agora. Agora, vai. Então, repetindo, queria agradecer a participação do professor e falar que é bem isso, né? Nós temos que partir, talvez, da construção moral, né? De ter consciência da importância da consciência e não esperar que a lei resolva, que o governo resolva, né? Um problema que a sociedade pode se mexer e fazer alguma coisa, né? Ok, professor, muito obrigada. Agora, o professor Jorge, né? Então, quero também agradecer sua participação. E o senhor falou de algumas questões, né? O senhor começou falando da questão da evasão, e eu identifico muito, né, a sua cidade aí,
parecido com as questões que nós temos aqui em Itaquaquecetuba. Eu falo de Itaquá porque a FATEC está, né, na cidade de Itaquá, mas é também importante entender que nós fazemos parte do Alto Tietê, formado por 11 municípios, né? E principalmente agora, no meio dessa pandemia, nós percebemos que os governos locais, né, os prefeitos, eles têm se mexido bastante, eles têm trabalhado aí através do consórcio, né, que é o Condemate, e feito ações em conjuntas aí em prol do Alto Tietê, né, algo que nos deixa bastante contentes. E aí o senhor falou durante aí a sua palestra da importância do desenvolvimento local. Então, os agentes, o governo, a prefeitura, a sociedade, e eu sempre falo que é bastante importante, o governo, a sociedade e as instituições de ensino. Eu acho que essa tríade ela é muito importante para o desenvolvimento local, né? E o senhor coloca a questão dos projetos. Então, o nosso aluno, ele vem em busca, às vezes, de um trabalho, ele vem em busca de desenvolver um negócio, né, que ele tem, ele vem em busca de empreender. E, às vezes, ele também vem em busca de conhecimento, porque nós temos um público muito diversificado. Nós temos pessoas, já apareceram ali pessoas de 60 anos, nós temos os jovens, né, que saíram do ensino médio e ingressaram imediatamente na instituição de ensino. Nós temos senhoras, né, que ficaram muito tempo sem estudar e que retornaram para o estudo, e a gente percebe o quanto aquilo faz a diferença, e projetos, né? A nossa instituição ela faz muitos projetos aí, nos diversos cursos. E o que o senhor fala aí da questão da oportunidade, expectativa, evasão, o senhor acredita para a gente equalizar tudo isso, sociedade, governo, e resolver a questão da evasão, os nossos alunos, né, periféricos, né, também no sentido que eles trabalham, né, no centro da cidade, demoram 2 horas para chegar em Itaquá, onde residem, e como o senhor falou, aquela coisa de dormir muito tarde e acordar muito cedo para trabalhar, o que dificulta. O senhor acha que essa questão dele trabalhar os problemas do lugar onde ele vive, com projetos dentro da instituição de ensino, voltados para o problema da região, pode também resolver essa questão da evasão, dele entender que ele é um agente transformador e que ele é importante para a construção da melhoria daquele lugar onde ele está inserido? O que o senhor acha disso? Priscila, professora Priscila, bom, obrigado. Como você falou, é muito importante que o estudante, não, fazer compreender ao estudante, ou colocar ao estudante naquele nível que ele tem. Ele é muito importante para a sociedade. Fazer compreender a ele que é muito importante para a sociedade. E com os recursos, a nova ordem que nós temos com relação à tecnologia da informação, fazer com que ele entenda isso e que ele pueda continuar com seu estudo. También usted habló también de aquellas personas que no han conseguido ingresar a una universidad o estudiar. También con este nuevo sistema, también hacer entender que a través de estos sistemas ellos pueden conseguir y que ellos son muy importantes. Cada persona es muy importante para la sociedad. Como hablamos de la responsabilidad social, ¿no? Y yo creo que cada ente tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Como alguien faló, no somos una nota, no pentagrama de universo. Y esa nota tiene que ser tocada. Eso es que faz a sociedad en su conjunto. Entonces, a suma de cada uno de nós faz com que a vida do ser humano sea una melodía. ¿Tá? Então, é muito importante que as universidades trabalhem isso. As universidades têm todas as áreas, como falei, tem
humanas, tem sociais, tem área de tecnologia, todas as áreas com a qual se pode trabalhar, com esses alunos pode trabalhar e dar subsídio ou atender a problemática das comunidades ou dos territórios. Graças. Eu que agradeço, professor. Muito bem. Então, a sua fala foi muito importante, né? Colocar o aluno aí como um protagonista, né? Alguém importante, e entender que a gente não tem que exigir, né? A gente fica exigindo que o governo nos dê qualificação, ele tem que nos dar qualificação, mas também o aluno precisa buscar a qualificação, precisa fazer a diferença, e o quanto ele é importante para a sociedade, porque ele é um agente transformador, né? E nós apostamos nele. Todo mundo aposta no aluno, ele tem que apostar nele mesmo, ele tem que acreditar que ele é importante, que ele faz a diferença em tudo, né? Então, eu quero agradecer a todos aí por responderem as questões. Professor Marco Aurélio, fique à vontade. Eu só queria fazer um complemento do que vocês falaram. De fato, a educação, ela coloca que tanto o aluno quanto o professor, eles devem ser ativos no processo de aprendizado. Isso significa que a gente não pode ser, nós enquanto professores, a gente não pode mais ficar sendo só transmissor de conhecimento. A gente tem que ajudar o aluno a construir o seu próprio conhecimento. A questão é como fazer isso. E pensando sobre isso, o ensino baseado em projetos, ele é bem interessante. A questão é só articular as várias áreas que vão ser necessárias para desenvolver um projeto. Porque também não adianta desenvolver um projeto com uma disciplina só. O ideal seria fazer algo multidisciplinar, que aí sim, o aluno teria a condição de entender melhor todos os conhecimentos que ele se apropria e ele vai conseguir aplicar de forma melhor. Que é o que eu também tento, assim como você faz, Priscila, com os projetos que você desenvolve, é o que eu tento fazer também com os trabalhos de graduação, onde eu dou preferência para alunos que tenham problemas práticos, problemas que, com o conhecimento que ele adquiriu com a gente, que ele construiu, e com o problema prático que se apresenta para ele, quer seja numa empresa ou numa outra organização qualquer, ele tem que mobilizar todos esses conhecimentos para resolver o problema. E eu acho que a minha pouca experiência com isso está me mostrando que faz uma diferença enorme no processo de aprendizado. O aluno ele consegue transbordar esse conhecimento inicialmente que fica teórico, que fica compartimentado em disciplinas diferentes, ele consegue ter uma visão geral do que é a educação. Afinal, o que ele está fazendo na instituição? Não é só ficar decorando coisas. Eu falo para os alunos, o pessoal de TI, que já teve aula comigo, que está aqui, eu vivo falando para eles, não adianta decorar, decora hoje para a prova, daqui a 5 minutos acabou. Agora, o entender, o construir o próprio conhecimento, que é mais difícil, é mais lento, demanda mais tanto do professor quanto do aluno, esse é mais complicado. Mas se ele conseguir construir o próprio conhecimento, ele consegue replicar isso. E isso é mais interessante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aos convidados? Algum comentário? Você está sem microfone, Priscila. Priscila? Eu não estou te escutando. E agora, tá ouvindo? Agora sim. Ele está fechando direto. Tem alguns comentários aqui no chat, que eu... Por favor, pode comentar. Renato, você está com o microfone ligado? Daqui a pouco você pode... O professor Cláudio Tavares fez o seguinte: como ser empreendedor
empresário, gerar empregos, se temos milhões de leis e milhões de interpretações, como fica o ambiente de negócio? O professor Carlos poderia responder esta questão, por favor? Será que ele está nos ouvindo? Professor Carlos? Aqui. Acho que caiu, né? Depois a gente volta. A Elzimar disse que ela não consegue acreditar que o governo realmente tem planos de ampliar e desenvolver melhor as questões de ensino. O que eu mais vejo é apenas ampliação de quantidades, mas realmente em qualidade, né, diz que fica aí, falta qualidade de atualização de métodos. Alguém quer comentar esta questão? Priscila? Oi. Me parece que o Renato queria falar alguma coisa. Queria falar, Renato? Me parece que sim, ele pelo menos ligou o microfone. Renato? Não estou ouvindo, Renato. Melhorou Renato? agora? Agora. Melhorou. Vou colocar uma questão muito importante, acho que faltou um pouco no debate, né? Que é o investimento das empresas privadas, né, na educação. Eu acho que há um distanciamento muito grande no Brasil das empresas investirem na educação pública, principalmente na pública, né? Porque eles são os mais interessados em ter uma mão de obra qualificada. Eu sinto muito essa falta de investimento privado, entendeu? Eu acho que se houver um maior investimento privado nas escolas públicas, eu acho que a qualidade da educação iria melhorar muito, né? Porque não adianta só deixar nas costas do Estado. O Estado tem que fazer um incentivo também para as empresas fazerem esse investimento. Renato, uma pergunta. Se eu não estiver enganado, é você que trabalha no Magazine Luiza, não é? Isso. Eles fazem esse tipo de investimento lá? Você está falando de um investimento que seria muito interessante se a instituição, a organização Magazine Luiza, investisse na qualificação dos seus colaboradores. Eles investem sim, só que, no meu ver, é uma distância muito grande, entendeu? Porque você tem que formar a pessoa, o colaborador, para ele melhorar a sua capacidade, né, de qualificação profissional. O que acontece? No Brasil, eu vejo um medo das empresas investir e perder aquele funcionário. Eles querem reter aquele funcionário naquele âmbito da própria empresa ali, entendeu? E falta esse investimento, esse incentivo para a pessoa se formar em qualquer área, entendeu? Da educação, não só a área que convém à empresa, mas sim na área, se eu estou trabalhando numa empresa, igual o Magazine Luiza, se eu quiser cursar o curso de Direito, entendeu? Ou o curso de Pedagogia, eles têm que investir também, não só nos cursos que convém à empresa, ao trabalho da empresa, entendeu, em si. Então, mas você tem, internamente, você tem alguma forma de incentivo para estudar? Tem. Lá eles pagam uma bolsa, né, de estudos até 40%. Dependendo do curso que você for fazer, eles dão esse incentivo. Mas falta o incentivo, assim, deles se aproximarem das instituições do Estado, entendeu? Tirar um pouco o peso dessa obrigação do governo, entendeu? O governo também tem que fazer a sua parte. Incentivar esse investimento das empresas privadas no ensino público, entendeu? Tá. Muito obrigado, Renato. Tá bom, nada. Tem mais alguém que gostaria de participar? Silvia? Silvia?
Elzimar levantou a mão. Quem que levantou a mão aí? A Silvia? Elzimar. Quem você falou? Deusemar, é isso? Isso, Elzimar. Tá, Elzimar, por favor. Renato, você pode, por gentileza, fechar seu microfone? Obrigado. Um instantinho, tá? Eu vou fechar. Olá, bom dia, professor. Bom dia. Ouvindo todas as palestras dos professores com suas experiências e visões, eu também acredito muito na união de um projeto onde a peça principal são os alunos, porque esses alunos, eles são o futuro de amanhã, do amanhã. Então, eu acredito que não só o governo, como os prefeitos e outras instituições que poderiam estar auxiliando esse projeto, eu acho que, antes de tudo, seria interessante uma união de professores e alunos, porque temos bastantes alunos jovens na faculdade, com novas ideias, com bons talentos, onde podia pegar esses alunos, unir com essas pessoas com idades mais avançadas, com outras experiências, e professores unir essas pessoas e criar um projeto. Depois do projeto criado, cobrar das autoridades, levando para as prefeituras, para que isso chegue até o governo. E aí, assim, a gente poderia junto, criar novas ideias, novas expectativas. Eu acho que o primeiro passo teria que ser dado por nós, né, para que a gente pudéssemos cobrar das autoridades e não esperar do governo, porque o governo, ele não vai olhar para a gente com bons olhos, porque isso não é interesse, talvez não seja tão interessante para ele. Eu acredito que o interesse maior é o nosso, porque nós somos trabalhadores, estudantes, e precisamos de recursos para melhorar o ensino, para melhorar o processo de você chegar até a faculdade. Então, eu acho que esse projeto deveria sair da faculdade, junto de professores e alunos, criar um projeto junto e apresentar esse projeto às instituições, buscando também auxílio de outros patrocinadores e cobrar isso do governo. Porque não podemos cobrar nada do governo se não tivermos um projeto em mão. Porque eu acredito que ele não tem tanto interesse como nós temos em avançar, em melhorar o ensino nas escolas, ter para as escolas equipamentos, laboratórios com computadores, para que todos os alunos possam ter acesso, desenvolver ideias. Então, acho que o interesse maior é do aluno. O aluno, a partir do momento que ele está na faculdade, ele tem que ter consciência do porquê que ele está ali, qual o interesse dele estar ali e o que ele vai fazer com isso depois. Eu acho que a faculdade, os ensinos fundamentais, não é um parque de lazer. Eu acho, primeiramente, se você está ali por algum motivo. E você tem que ter consciência disso e, junto ao professor, buscar outras ideias, ajudando também o professor a pensar em alguma coisa e desenvolver um projeto junto. Eu acho que o primeiro passo é o nosso, e depois a gente poderia pegar esse projeto e cobrar das autoridades. Muito obrigado, Elzimar. Obrigada. Eu estou vendo que tem pessoal aqui com a mão levantada, mas devido ao horário, eu vou pedir um favor. A gente vai dar o encerramento, nós vamos fazer o encerramento agora. Eu queria primeiro agradecer aos 3 professores que participaram, o professor Adolfo, o professor Carlos e o professor Jorge.
Gostaria também de agradecer à professora Priscila, a todos os coordenadores presentes e principalmente a participação dos alunos. Muito obrigado. E aproveito também para convidar vocês, a partir da 1h30, das 13h30, e depois às 19h30, que o evento prossegue. Muito obrigado a todos. Acho que podemos encerrar. Professor Cido, Wilton, querem falar alguma coisa? Olha, professor Marcos, eu queria agradecer o excelente seminário agora, pela parte da manhã, com a sua contribuição da Priscila, os professores da Argentina, do Rio Grande do Sul, né? E principalmente o nosso aluno que ajudou também remotamente, mostrou que a tecnologia é muito importante na vida nossa. Remotamente conseguiu ajudar o professor Jorge na Bolívia, que nós estávamos com dificuldade. Agradeço imensamente a todos pela participação. Não tendo mais ninguém, então acho que já podemos encerrar. Ok. Então obrigado e esperamos que numa próxima possamos estar novamente por aqui. Agradecemos a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Priscila.